Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concursos. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos aqui ministrar mais uma super aula para vocês. Essa aqui é uma aula que faz parte do Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.261/68, e a estratégia que o professor adotou para ministrar esse módulo muito importante é o seguinte: o professor subdividiu em o máximo possível de assuntos, né? Por exemplo, na aula anterior, nós ministramos aí o direito de petição. A gente viu tudo sobre direito de petição e, com certeza, se cair qualquer questão sobre direito de petição, você pode ter certeza que você vai ter todas as condições de ganhar, de acertar e levar esse pontinho. Mesma coisa nós estamos fazendo aqui com os deveres, aquilo que é obrigação de fazer dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Eu gosto de falar de servidor público, né, de acordo com a Constituição. E os deveres estão previstos aí no artigo 241. Eu tenho certeza que no final dessa aula, com a quantidade de exercícios que o professor aqui colocou na aula, você não vai errar nenhuma questão sobre dos deveres, né? Primeira coisa, o professor gosta de ministrar a aula, de apresentar o assunto, primeiro uma visão sistêmica, e depois nós vamos detalhando o assunto e nós vamos aí comentando os pontos mais importantes. Primeiramente, os deveres faz parte do título 6º do Estatuto, que é a Lei 10.261, de 68, que diz dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Neste título, nós temos 2 capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo dos deveres e das proibições. Nesse capítulo, ele é subdividido em 2 seções. Dos deveres, artigo 241, que nós vamos trabalhar nesse momento. Dos deveres, 241, a gente vai trabalhar agora. Depois nós temos a seção número 2 das proibições, que é do 242 a 244. E, finalmente, o capítulo 2º das responsabilidades, que é do artiguinho 245 a 250. Ou seja, nessa situação, nós iremos aí trabalhar 100% o título 6º do Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo. Bacana? Fechou. Vamos lá. O professor gosta de trabalhar com marcos que fazem o aluno fixar. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quantos são os deveres, segundo o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, a Lei 10.261 possui? É muito simples, são 14 deveres. E pode ter certeza que nós vamos trabalhar cada um desses deveres. Gente, você já se perguntou, olha só, esse título 6º do Estatuto são 3 coisas, né? Dos deveres, das proibições e das responsabilidades. Professor, são 3 coisas semelhantes, professor? Não, não são semelhantes, né? Professor, o que significa uma coisa, o que significa outra coisa, né? Então, para até facilitar nossos estudos, né? O que acontece? Eu quero colocar para vocês um modelo mental do que vem a ser um dever, o que vem a ser uma proibição ou uma responsabilidade. Por quê? Porque com um modelo mental fica muito mais fácil. Por exemplo, já vi exercícios que o cara chamou de uma proibição segundo o Estatuto, ele chamou essa proibição de um dever. Tá certo? Então, olha só, o que vem a ser um dever? Gente, dever, coloca um parênteses, escreva o seguinte: dever é o seguinte, é a obrigação de fazer. Então você tem um dever, tá certo? De todos os dias ir lá bater o ponto. É uma obrigação de fazer, tá certo? Dever, você é obrigado a fazer isso. E o que o servidor público do Estado de São Paulo ele é obrigado a fazer segundo o seu Estatuto? 14 itens que nós vamos ver item a item, tá? Professor, o que vem a ser a proibição? Segundo o Estatuto, é aquilo que você é obrigado, aliás, que é aquilo que você não está autorizado a fazer, é de não fazer, é proibido, tá certo? É proibido, vamos falar de uma proibição aí, é proibido praticar aí, usura, por exemplo, tá certo aí?
no serviço público, o que acontece? Você é obrigado, você é proibido de fazer, não fazer. Então, dever você tem obrigação de fazer. Proibição você não pode fazer, tá certo? Você é proibido, ok? Por exemplo, professor, eu quero outra proibição. O servidor público é proibido ingerir bebidas alcoólicas no recinto da repartição pública. Então, esse é o comportamento necessário. Então, ficou fácil. Se o examinador quiser lá confundir você do dever e da proibição, você vai lembrar. Dever é o quê? Não fazer. Aliás, dever é obrigação de fazer. Proibição, não fazer. Pronto. Professor, o que vem a ser a responsabilidade? A responsabilidade vem a ser as consequências do seu ato. Por exemplo, você causou um dano. Então você vai ter responsabilidade segundo a sua conduta, não é isso? Que pode ser administrativa, civil e penal. Então a responsabilidade é a responsabilidade que você tem perante os seus atos, né? Se você praticar qualquer coisa, causou alguma coisa, algum dano, você tem responsabilidade e vai ter consequências, você vai ter que pagar por isso ou vai ter que responder por isso. Bacana? Fechou? Dever. O que? A obrigação de fazer, proibição de não fazer e responsabilidade, você tem aí a responsabilidade em relação a consequências dos seus atos. Você assume uma responsabilidade, tá certo? Fechou. Então vamos lá. Artigo 241, são deveres do funcionário. Professor, o senhor disse que são 14, sim. Assunto fácil, fácil, porque é apenas um artiguinho. Meu amigo, minha amiga, não deixe de passar esse pontinho. É um só artiguinho, 241. É claro que essa aula aqui é uma aula instrutiva e para você fixar o conteúdo, você vai ter que ler mais vezes o código seco para você fixar o conteúdo. Vamos lá, artigo 241. São deveres do funcionário. Primeiro, está aqui, ser assíduo e pontual. Pronto. Professor, ser assíduo e pontual. O que é assíduo? Constantemente e pontual. Você cumprir com seus horários, né? Professor, então isso aqui é uma obrigação, o que você tem de fazer, tá certo? É um dever. Pronto, não tem muito mistério, não tem muita explicação. É o primeiro dever. O segundo dever, muito simples, né? Vamos lá. Cumprir as ordens superiores, representando quando forem manifestamente ilegais. E aí, prof, vamos lá. Primeira coisa, quando você fala cumprir as ordens superiores, ou seja, na administração pública existe uma hierarquia. E na hierarquia existe o princípio da liderança, da chefia. Então, olha só, você é obrigado a fazer cumprir as ordens superiores. Só que quando essas ordens, né, forem ilegais, você tem o dever de representar, denunciar. Lembra na aula lá de petição? Então, olha, você tem o direito, você tem a obrigação de quê? Por exemplo, o meu chefe, tá? Meu chefe passou uma ordem para mim que era para desviar determinado material da administração pública. Você sabe que você não pode desviar material da administração pública, mesmo como ordens. Então, essa é uma ação que você está fazendo, que ela está, olha só, manifestamente ilegais, ou seja, está em desacordo com o ordenamento jurídico. Então, qual que é a ação do servidor aqui? Ele tem a obrigação de representar as ordens ilegais, aí, manifestamente ilegais. Tranquilo, tranquilo. Ah, professor, esse assunto aqui, professor, não cai em prova. O quê? Não cai em prova, né? Então vamos lá, primeiro desafio para vocês. Olha, eu vou colocar aqui o inciso e vou mandar a questão para vocês. Olha só, uma questão aqui recente, tá, da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, VUNESP 2009, ou seja, não é tão recente, mas caiu esse assunto. Segundo as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, referente aos deveres e proibições dos funcionários, tem-se que: a. Cumprir as ordens superiores. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? E manter sigilo sobre elas, mesmo quando forem manifestamente
ilegais. É um dever. Olha só, gente, mesmo quando forem manifestamente ilegais. Sobre a questão do sigilo, isso aqui vai ser cenas para os próximos capítulos que nós iremos trabalhar. Mas, tirando a parte do sigilo, não invalidou a questão. Aí eu pergunto para vocês, essa questão está correta ou ela está errada? E aí? Professor, ela está errada. Tudo bem, você acertou, ela está errada. Mas eu não vou me contentar somente com isso. Eu vou pedir para vocês o seguinte, para vocês apontarem nessa questão onde está o erro. O erro está aqui, ó. Manter, aí, ó, sobre elas, mesmo quando forem. O que acontece? Esse mesmo quando forem, o que? Sigilo. Você não pode manter sigilo nessa situação. Você tem que fazer o seguinte, ó, representar quando for ilegal. Quando for ilegal, você aí deve representar quem fez esse ato. Bacana, fechou 10 aí, então não tem aí, nós não temos aí o que discutir mais. Então a questão está errada. Viu como essa questão cai em concurso? Tá aí, cara. Assim que cai, o aluno tem que saber o seguinte, que o examinador, principalmente a banca da VUNESP, o examinador da VUNESP gosta muito de copiar texto da lei, letra da lei. Professor, esse assunto cai mais? Cai. Olha só, mais uma questão para vocês. Tribunal de Justiça de São Paulo, VUNESP, escrevente técnico judiciário 2011. De acordo com o que dispõe a Lei 10.261 de 68, é proibido ao funcionário público. Ó. Vamos lá. A. Cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente ilegais. E aí, meus amigos? Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós a La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau! Clique lá